Bom dia, como vocês estão? Sou Luísa Hiromi Tanaka, professora sênior de Respira Vida, Breathworks, aqui no Brasil, com os programas de Mindfulness e compaixão para a saúde, para o estresse, o Kindness. E estamos aqui reunidas, novamente, todas as terças, das 7h30 até umas 8h05, 8h10. Bom dia para vocês. E dia, Anisa, Lisa, querida, todas muito lindas, fazendo tantas coisas boas nessa vida, nessa caminhada, né? E estamos juntas aqui, né, nessa sanga querida, né, Anisa? Obrigada, viu? Por sempre podermos nos conectar e estarmos juntos. E então eu tenho dito e reforçado, né, o Limar, bom dia. Eu tenho reforçado muito a questão do quanto essa conexão, né, que a gente tem, ela é importante que aos poucos, o Mindfulness é isso, né, de se lembrar, saudade de você também. Então, de aos pouquinhos, que é assim que é o Mindfulness, né, e a compaixão, da gente sutilmente ir nos percebendo, né, e sabe assim, de olhar para nós mesmas, né, de uma forma muito conectada. E a conexão, ela é um sinônimo de bondade, de amorosidade, que começa do individual para o universal, né. Então, é isso que fazemos aqui, pelo menos nessa tentativa de mostrar o quanto que é importante a gente trabalhar assim a nós mesmas, né? Nós mesmos. Mas isso é uma coisa interminável, né? Então vamos terminar de me autoconhecer para depois conhecer os outros, né? Me reconhecer no outro, né? E não, se for assim, a vida já passou rapidinho. Então é simultâneo as coisas, né? Assim, vou me conhecendo, e é muito bom que nós começamos a perceber o quanto que o externo realmente nos afeta, né? Oi, Nezinha, bom dia. Então gostaria de trazer isso aqui, porque vocês sabem, né, o Mindfulness, ele não é só a prática formal meditativa, né, mas que ela é como um momento de pausa para treinarmos a mente a se apaziguar, né, e também de lembrar sempre que a mente, o corpo e o coração estão juntos, né? Então, sempre começando por aí, né? Essa intenção da gente fazer a nossa prática formal, né? De realmente nos familiarizar com o que está acontecendo no nosso universo interior, porque há muita vida interior, né? E a gente acha que é o exterior que tem a vida, mas a nossa vida principal é o que está dentro de nós, né? E que o quanto que o Mindfulness, as práticas, né, de Mindfulness, que é o que acontece depois que eu treino a musculatura, né, do cérebro. Vou falar para vocês um pouquinho a musculatura do coração, né? Então, quando nós treinamos, como é que isso é conectado com o mundo externo. Por isso que o Mindfulness, ela é um treino de pausa mental, de nos familiarizar, notar com compassividade os pensamentos que nós vamos tendo, né? Então, isso no momento da pausa de 1 minuto, 2 minutos, 15 minutos, aí a prática meditativa, 20 minutos, meia hora, enfim,
E daí nós vamos cada vez mais familiarizando com os nossos pensamentos, né? Emoções, sensações. E daí sim, vamos percebendo com mais clareza o mundo externo, que então depois que nós meditamos, o que acontece nas nossas atividades, então de trazer essa atenção consciente e amável para o nosso dia a dia. Então, o que significa isso? Lembrar-se de estar consciente, isso é mindfulness, a cada momento, né? E como diz a Vidyamala Bhatt, né, que é a nossa criadora do nosso programa, né, de Mindfulness e Compaixão para a Saúde, para o estresse, ela diz que uma das 12 atitudes de Mindfulness, né, então uma delas é abrir-se, sim, né, então dessa abertura para a experiência, né, então é apreciar, né, e desfrutar abrindo-se para tudo que está acontecendo no momento presente. Seja ela agradável, desagradável, tudo é experiência, né? Tudo que acontece na nossa vida é a experiência dessa equanimidade de que não existe bom ou ruim, mas que tudo faz parte, né? E daí entender isso, como é que nós nos relacionamos com tudo que acontece. Então, isso que nós estamos fazendo em Mindfulness é treinar tudo isso com uma pausa mental, perceber os nossos padrões, ter uma clareza mental e aí sim um espaço para que venham esses insights, né? Clareza mental é o insight de, olha só, né? Como que na agitação da mente eu não conseguia enxergar isso em mim e no outro, né? Então, eu gostaria de trazer hoje o quanto que o mundo exterior e o mundo interior, elas devem ser percebidas, por isso essa atenção consciente e amável, não é só comigo mesmo, mas também o quanto que o ambiente, ela também, o mundo externo nos torna esse espelho do mundo interior, né? Então, tem muitas coisas que se fala da física quântica, né, hoje, e também os cientistas, né, estão explorando muito essa área da questão do quanto que o ambiente afeta, o ambiente externo afeta o ambiente interno e o quanto que o interno também afeta o externo, né. Então, tem um livro aqui da John Chazin Baez, que é o Baez, que é sobre comer atentos, né? Que muito famosa. Ela já não dá mais os cursos, né, de mindfulness para eating, para comidas, né? Para comidas não, para comer atentos. E hoje no nosso no Respira Vida, Breathworks, o Silamani Guirão, que é o nosso professor também, ele criou o programa dele, que é o Kindfulness Eating, né? Muito lindo o programa dele, que fala também sobre os 4 alimentos do Buda, né? Dentro desse A Comer Atentos. Mas ela, nesse livro, ela coloca uma definição do que é mindfulness. Desculpa aqui. Que ela diz que a mindfulness é prestar atenção de maneira deliberada, ser totalmente consciente do que acontece, tanto no nosso interior, no seu interior, no nosso corpo, no coração e na mente, como fora, no seu ambiente, né? Então, mindfulness é isso, é uma consciência do que acontece nesse mundo exterior em contato com o mundo interior, e assim vai. Então, uma coisa muito interessante com relação às pesquisas, né, que hoje tem bastante com relação a isso, é
é o quanto que as células nossas, né, o átomo, as células, elas reagem com a percepção do meio ambiente, né? Então, por exemplo, se estamos o tempo todo ali vendo algo violento, né? O quanto que isso afeta, assim, algo violento vai criar algum tipo de emoção. Então, seja ela olhando para as coisas violentas como uma tela de... as telas em gerais, né? Em que eu vou lá nas redes sociais, eu fico lá curtindo a violência, né? A televisão, enfim. Então, aquilo que a gente escuta, que nós vemos, né? Pode ser coisas... são reais, mas também as telas, que é a maioria, né? Que vai lá e eu fico lá olhando essas coisas. Então, isso vai ter uma reação. E sem querer, vem a questão assim, do quanto que o ambiente de violência, de agressividade, vai gerando o quê de emoções, né? Medo, né? Ansiedade, né? Tudo isso são reações também que vêm lá do átomo, né? Lá bem pequenininha, células, assim, e daí todo um organismo, porque nós somos as próprias células, né? Então, toda a nossa parte são células, os neurônios são células, enfim, todo o corpo. Então, eles vão reagindo com aquilo que está, que nós estamos já captando daquilo que está no nosso externo. Então, e aí vai formando as crenças, né? Crenças são esses hábitos mentais que aí o mundo é horrível, né? Só tem coisas, né? Assim, pode ser violência moral, violência física, violência emocional. Então, assim, isso tudo vai provocando, de alguma forma, algo em nós, em termos de emoções, né? Assim como a alegria, né? Quando nós vamos vendo algo assim, lendo, inclusive, né? Então, tudo isso vai formando um ambiente interno, né? Então, quando vamos cultivando, né, o sorriso, né, a alegria, as boas palavras, e aí vai tendo uma sensação, né, uma emoção, um sentimento, talvez de plenitude, de paz, de compaixão, de cooperação, né? Então, tudo isso também vai virando algumas crenças, vai virando crença, né, hábitos, e que vai fazendo toda a reação química no nosso corpo, né? Então, o mundo exterior vai se tornando realmente um espelho para o mundo interior. E daí, como que o mundo interior também interage com o mundo exterior. Então, o tempo todo é isso que estamos recebendo, o que estamos oferecendo, e assim vai a troca desses dois mundos bastante complexos. Mas, quando nós cuidamos desse mundo interno, né, o mundo exterior também tem escolhas que nós podemos fazer, aquilo que nós queremos escutar, queremos ver. Então, tem coisas que não tem escolhas, né? Escolhas não. Tudo tem escolha, tá, gente? Mas tem coisas que não tem escolha nesse momento presente, né? Aquele momento, sei lá, de uma doença, de morte, né? De algo que eu não gostaria de estar passando, né? De contrariedades, né? Então, eu não gostaria de estar passando, mas como que o mundo interno, ele vai se relacionar com esse mundo externo, né? E assim vai essa troca. Então, o que é mais importante em relação ao que eu estou falando do todo, desse mundo externo com o mundo interno, né? É dizer o quanto que nós também podemos mudar por meio dos nossos pensamentos, né? Porque vocês sabem que o cérebro e o coração, eles estão dentro do mindfulness, dentro das raízes budistas, né? Não se separam, né? E hoje, com a ciência, está aí sendo comprovado, né? Que o coração, ele tem muito mais, ele é um gerador assim com um poder, ele é muito poderoso
poderoso de campos elétricos, né? E magnéticos dentro do corpo, né? Então, o cérebro, ele parece que é o centro de tudo, mas não é. É o coração, né? Isso que está aí, né? Sendo pesquisado. E mais ainda, né? Nesse campo elétrico do coração, ele é 100 vezes mais forte do que a do coração. E 5.000 vezes mais poderoso, magneticamente falando, né? Do que o cérebro. Então, o coração, ela tem uma potência. Então nós somos o campo elétrico e magnético, né? Então, emoções e pensamentos, eles têm um poder magnético no campo eletromagnético, no nosso corpo. Quando a gente fala isso, nós estamos falando de átomos, de células, né? De adoecimentos, né? Então, o que move realmente, né? Todo esse campo são as emoções, que também, muitas vezes e todas as vezes, vêm por meio dos pensamentos, né? Então, cada vez mais estamos em mindfulness, é isso, né? Compreendendo que mindfulness e compaixão são duas asas do mesmo pássaro, que é o pássaro de sabedoria. Então, mindfulness e compaixão, elas são, como é que chama? O pássaro não voa se as duas coisas não estiverem juntas, né? Então, compaixão no sentido de trazer aliviar o sofrimento nosso por meio do amor, né? E que isso também se estenda para todas as pessoas, né? Para todos os seres do nosso universo. Então, o que é importante? Nós termos a consciência do quanto o nosso mundo interno, como que ela está se relacionando com esse mundo externo, né? E quanto que nós estamos com o mundo interno com clareza, apaziguado, amoroso, o quanto que o externo ele afeta de uma forma diferente de quando nós estamos ao contrário, né? Ameaçador, com medo, com ansiedade, né? Eu, mais uma vez, não quero colocar esse radicalismo 100% para cá, o 0 para cá, mas assim, muito desse caminho do meio, né? Por isso a consciência, né? E o discernimento de que é uma coisa, o que é outra, né? E é uma coisa que é interessante no Mindfulness, é perceber e não repetir padrões, não dar continuidade, né? Redirecionar a mente e o coração, né? Essa é a escolha quando praticamos a consciência. Então, podemos agir assim da forma de quem você quer que se tornar, né? Então, quem? O que ou não? Mas quem você quer se tornar, né? E como queremos viver, né? O que você quer, né? Então, isso vai entrando nessa consciência das emoções, né? E do coração, porque as emoções, ela tem uma carga magnética bastante alta, e o coração, os pensamentos, uma carga elétrica, né? Então, que influencia cada célula. Então, esse campo eletromagnético é que realmente vai trazer todos os estímulos, vamos dizer, do nosso organismo para liberar, né, as endorfinas, ocitocinas, né, os hormônios e os mediadores químicos, né, todos aí, né? Então, olha só o quanto que os pensamentos e emoções, elas são, vamos dizer assim, geradores, né, desses campos eletromagnéticos aí, que vai modificar todas as células, os átomos o tempo todo. E aí, a meditação diária, ela podemos praticar, mas aí até sentir o amor, né? O amor por você,
o amor pelas pessoas, por todos os seres, amor pela vida, né? Então, isso é que vai nos trazer uma paz, né, mental. Então, é isso que podemos aqui fazer hoje. Eu escolhi a meditação que está aqui nesse livro, né, do nosso curso Kindfulness, Atenção Consciente Amável para o Estresse, né, que fala de amorosidade, de bondade. Então, vamos fazer a nossa prática, que é isso, né? Começar pela consciência, né, do corpo, depois aos poucos vamos explorando um pouco mais nossa amorosidade, nossa plenitude, né, a paz, tudo isso, a solidariedade, a cooperação, a compaixão, o amor, né? O amor genuíno por nós e por todos. Então, isso é que vai mover as células, né, os átomos, de uma forma da coerência entre o cérebro e o coração, né? E o corpo. Então, aos poucos, vamos aqui nos preparando para a nossa prática, nos colocando uma postura que seja confortável, essa amorosidade genuína pela sua postura agora. Lembrando de uma postura de atenção, de focar na concentração, sem enrijecer, porque podemos focar de uma forma confortável, mentalmente, emocionalmente, fisicamente. Fechando os olhos se isso estiver bem para você, se não, direcionar o olhar para baixo. Somente consciente das sensações no corpo. Notando o que está aí no ambiente agora, reverberando em você. Talvez a temperatura do ambiente tocando na sua pele. Pode ser agradável, desagradável, neutro, mas somente notando como a pele já está sentindo esse contato do ar, as reações. Se não notar, está tudo bem. Notando o ambiente externo, dos sons, os sons mais distantes, mais próximos, o seu próprio som. Como o som reverbera dentro desse universo interno. Vamos iniciando a nossa prática. Agora, repousando toda a sua atenção na respiração. Sentindo a respiração, as sensações da respiração no corpo. Sem precisar controlar a respiração,
Mas se isso acontecer, está tudo bem, sem necessidade de controlar nada, sem nenhum tipo de esforço agora, deixando que a respiração e tudo vá fluindo, pensamentos, emoções. Talvez notando o ritmo da respiração no seu corpo, sem necessidade de analisar, avaliar, julgar, criticar, nada. Se isso acontecer, somente notando os pensamentos somente como pensamentos. São só pensamentos. Notando as emoções, acolhendo as emoções com amorosidade. E abrindo-se, levando sua atenção para a área do coração. E percebendo como você se sente. Podemos colocar uma das mãos ou as duas mãos nessa área, sentindo o calor da sua mão nessa área. Somente notando as sensações. Se tiver alguma restrição de colocar a mão aí nessa região, está tudo bem. Podemos imaginar essa área de amorosidade, de bondade para você, sem precisar ser um coração físico, mas muito mais sentido. Sentir essa área, sentir alguma emoção, sentimento que esteja aí presente sem forçar nada. E agora podemos falar algo amável para você. Pode ser em forma de imaginação ou de frases, ou com a sua própria respiração, abraçando toda a experiência agora. Uma respiração impregnada de bondade, abraçando qualquer experiência que esteja passando nesse momento. Ou talvez uma frase que possa fazer mais sentido para você, que eu possa estar bem, que eu possa cultivar a paz, a tranquilidade, que eu possa aliviar sofrimento, angústia, ansiedade, que eu possa aliviar o que estiver presente agora. E aos poucos, vamos colocando uma pessoa amiga, uma pessoa que represente todas as pessoas com quem você respeita, que você gosta. Uma pessoa que você se sente mais próxima daquilo que você, do seu caminho.
alguém que você admira, que respira também assim como você. Não precisa ver ou enxergar, somente sentir a presença e tudo aquilo que você deseja para você, que você possa desejar para essa pessoa. Muitas vezes parece ser mais fácil desejar para o outro e não tanto para você. E nesse momento, você pode cultivar algo de bom para você e que você possa oferecer ao outro. Que essa pessoa esteja bem, que ela possa aliviar o sofrimento. E algumas frases que você possa escolher agora, para você e para essa pessoa amiga, da mesma forma. E notando como está a sua respiração, as sensações no corpo. Notar alguma emoção, algum sentimento, algum pensamento a respeito disso. Talvez trazendo um sentimento de gratidão por esse momento agora. E abrindo-se para todas as pessoas, para todos os seres. Que essa mesma amabilidade, essa bondade que você oferece para você, oferecendo para sua pessoa amiga, mas também por todas as pessoas desse universo, para todos os seres. Respirando, uma respiração impregnada de bondade. Inspirando a consciência desse momento presente e expirando, soltando os bons desejos para você, para essa pessoa amiga e para todos os seres. Talvez possa notar uma respiração um pouco mais profunda e lenta, desejando a você algumas indagações. Quem você quer se tornar? Como queremos viver? Ter essa consciência das emoções, dos pensamentos, como o cérebro e o coração entrando nessa coerência. Por meio do nosso corpo, como ser saudável, mentalmente, emocionalmente, e movendo em nós todos os átomos, as células que compõem todo o nosso organismo, o nosso ser. E deixando que a maneira como você pensa e sente seja o seu estado de ser. Ativando em nós, viver em nós mesmos. Aquilo que nós ativamos, nutrimos. Aquilo que vem do externo. Como podemos ativar a paz, a plenitude, o amor genuíno, o cuidado. Notando o que sentimos, das coisas boas que temos, oferecer para mim e para todos. Aos poucos,
Vamos notando o ambiente ao nosso redor. Talvez os sons, tudo que está ao nosso redor, como reverbera dentro desse universo interno de calma e de tranquilidade. Pouco a pouco vamos nos movendo com amorosidade e bondade para você, fazendo um movimento que o corpo necessitar agora. Por último, abrindo os olhos no seu momento. Então, gratidão por esse momento e o convite para que vocês possam ir notando o ambiente e as reações do corpo, pensamentos, emoções que tragam os benefícios para você e para toda a humanidade, para a sociedade. Então, a gratidão.